Fala, pilhados e pilhadas do nosso Brasil varonil. Bom dia, boa tarde, boa noite, para o horário que você estiver vendo a nossa entrevista aqui. E o Red Pilhas tem a honra, né, de estar aqui com o grande guitarrista Vini Tex, né, que faz parte da banda da Leder Leone. Muito prazer, Vini, por ter aceitado o nosso convite. Pô, prazer é meu, eu que agradeço aí, cara, a oportunidade, né? E maior prazer estar Pô, falando com você. agradeço imensamente aí. Bom, antes da gente começar essa entrevista, essa resenha aí, pessoal, deixa seu like, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue nossos perfis no Instagram, no Facebook e compartilha o Red Pilhas com seus amigos aí. Quanto mais gente vê o nosso material, mais pessoas a gente alcança consequentemente, a divulgação dos artistas também é maior para a galera, beleza? Vini, eu queria saber primeiramente, né? Vamos começar lá desde o início, né? Porque senão fica um negócio para quem não conhece seu trabalho. Eu queria saber como que começou o seu interesse pela música e principalmente como que se decidiu pela guitarra. Então, eu comecei na música através do meu pai. Meu pai também é guitarrista, sabe? Então, desde criança mesmo, eu sempre fui muito envolvido, sempre tive muito envolvido no meio e dos ensaios dele, sabe? E de banda. E não teve jeito, sabe? Foi uma coisa que não foi nem forçado. Não, no início foi um pouquinho forçado, sim, mas isso quando eu era criança, sabe? Mas eu ainda não tinha muita noção, não tinha muito interesse. Já haviam percebido que eu tinha um certo dom para aquilo, mas não havia muito interesse da minha parte quando eu era criança. Eu só fui mesmo tendo interesse assim na adolescência, na pré-adolescência, aí que eu fui me interessando mesmo. Por ter contato com instrumentos ali todo dia, facilitou muito, sabe? Pô, Mas foi bacana, através do meu pai. pô, que bacana. Seu pai também tocava rock ou era O meu pai, ele tocava rock, mas ao mesmo tempo naquela época, ele tocava muito choro Sim. também, sabe? Porque meu pai toca violão de 7 cordas, toca cavaquinho também, então na época, ele era muito envolvido no final da década de 80, início dos anos 90, ele era muito envolvido com choro, sabe? E aí, depois que com o passar dos anos, foi meio que voltando, assim, a tocar guitarra e mais pro rock, sabe? Bacana. Foi, Acredito até que seu pai deve ter sido uma referência para você durante esse início, né? E, consequentemente, acho que você até admira o trabalho dele. Mas eu também queria saber quais outras bandas e músicos que você admira e tem como exemplo. Então, rapaz, isso aí é uma pergunta que sempre meio complicado para eu responder, porque eu gosto de tanta coisa. Mas, assim, relacionado à guitarra, eu gosto muito dos guitarristas que têm muita influência de blues, sabe? Como o blues sarraceno, Vinnie Moore, sabe? O próprio Satriani. Eu gosto muito de guitarrista nessa linha e dos mais melódicos, sabe? Eu não sou muito de shredders, né? Eu não sou muito dessa praia. Eu sou mais da linha melódico e blues. Sim. Pô, bacana, bacana. Então, assim, pô, esses caras que vêm na onda mais blues rock, tipo Isso. Satriani, até indo mais para Seara Blues ainda, você pega o Joe Bonamassa, esses caras que É conseguem. verdade. Tem um guitarrista que eu gosto muito que se chama Michael Lee Firkins, que ele até grava os discos do Jason Becker hoje, não do 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 Jason Jason Becker, Jason Becker hoje em dia, né? Ele é um Sim, dos guitarristas que grava os discos dele e ele é totalmente ligado ao blues, sabe? E eu sim, gosto muito dele também. sim. O pessoal pensa assim, no Jason Becker, pensa naquela coisa virtuosística, né,
do Perpetual Burn, nas coisas que ele fez no Cacophony. Do Cacophony, é. Mas se você reparar bem, né, infelizmente, depois da doença dele, né, tudo que ele compôs depois é extremamente melódico. Tem muita pouca coisa de virtuosismo ali. É verdade. Isso foi mais naquela época, né? Naquela época dos anos 80, né? Era muito em alta, né? Mas depois foi meio que normalizando essa questão, né? Porque, assim, eu mesmo eu enjoei muito de guitarrista daquele estilo, né? Principalmente, assim, na linha do Malmsteen, assim, apesar de eu gostar muito, mas eu fiquei meio saturado, sabe? Acho que até o Malmsteen, às vezes, fica enjoado dele. É verdade, mas o Malmsteen ele é uma referência, né, na guitarra, assim, e assim, eu também não sei se os fãs aceitariam muito ele mudar o estilo dele, assim, para fazer alguma coisa um pouco mais diferente do que é realmente o estilo dele, né? Teria que tentar, né? Por exemplo, você pega muito o Gary Moore, quando ele começou no Thin Lizzy, era muito técnico, quase beirando, assim, o heavy metal, e depois que ele foi indo para onda mais blues, e no É, final da vida dele era tudo blues, mas no início era hard rock flertando com o heavy metal, né? é verdade, é verdade. Depois vai, eu acho que com experiência, e assim, conforme os anos vão passando, você vai meio que se encontrando melhor, sabe? Sim, Um, um instrumento, né? com certeza. E vamos lá, Vini, como que foi sua trajetória tocando até ser convidado para fazer parte do trabalho da Leather? Então, a princípio, assim, quando eu comecei a tocar guitarra mesmo, comecei a ter banda, eu, fiquei muito mais envolvido com metal extremo, né? Comecei tocando muito death black metal na época, né? Assim, nos meus 15, 16 anos, foi que foi a porta de entrada para mim, sabe? No heavy metal e no cenário, até no cenário underground aqui do Rio, né? Eu comecei a me envolver muito com as bandas de extremo e toquei numa banda aqui do Rio muitos anos chamada Unearthly e toquei até 2015 mais ou menos. De 2002 a mais ou menos 2015 eu fui envolvido com metal extremo, sabe? Sim, E aí depois eu comecei aqui voltar um pouco mais pro heavy metal tradicional, sabe? E assim, que eu também tocava muito na noite também, sabe? E eu, na verdade, fiquei bastante saturado de metal extremo, sabe? Eu já não gostava mais, sabe? Eu já não ouço metal extremo há muitos anos, mas continuei tocando por muitos anos, né? sim. Aí Porque, chegou um momento que eu falei, chega, não quero mais. assim, o pessoal até tem meio com o pé atrás, né? Metal extremo, mas o metal extremo você tem que ser extremamente técnico para você conseguir tocar esse tipo de material, porque é muito rápido e É, é muita base, então você tem que. muita palhetada, né? Sim, Muito riff técnico, realmente, isso é. Né? Mas assim, conforme eu comecei a estudar muito, sabe? Comecei a me interessar por outros estilos. Na época que fui para São Paulo, morei um tempo em São Paulo, foi a época que eu conheci muita gente, então eu comecei a entrar num mundo mais novo, sabe? Da música, comecei a me aprofundar em outros estilos também. E pô, que aí eu bacana. fui meio que me desinteressando, fui me afastando naturalmente do estilo, sabe? Sim. E hoje em dia eu já, assim, não ouço já há muitos anos, mas certas coisas até me incomodam.
É, Você deve ouvir os caras pensar, putz, eu já ouvi isso aqui antes, né? é porque é um estilo que acaba, assim, que acaba sendo muito repetitivo, sabe? A sonoridade acaba sendo muito repetitiva. E uma coisa que me incomoda muito hoje em dia é o vocal. A parte vocal, assim, realmente me incomoda, sabe? A parte instrumental, eu acho que tem muita coisa interessante, sabe? Dá para você explorar bastante coisa ali. Mas o vocal realmente me incomoda. Sim, Hoje em dia, metal. porque o vocal nesses estilos mais extremos ou é extremamente gutural ou é scream, né? Isso é uma coisa que hoje em dia me incomoda muito. Agora, eu já gostei muito. E não saía de show de black death metal no Rio naquela época, né? Foi uma fase muito boa, assim, isso eu não posso reclamar. Uma fase muito legal da minha vida, conheci muita gente, abriu muitas portas para mim, sabe? Viajei muito, fiz muitas turnês, sabe? Conheci vários estados do Brasil, Europa, fiz quase toda tocando metal extremo, sabe? Então, assim, foi uma coisa que um estilo que abriu muitas portas para mim. Bacana. E assim, né? Você falou que fez parte de banda de death metal, tocando na noite de 2003 a 2015, né? E eu queria saber como que surgiu, logo depois dessa mudança de direção, como que surgiu o convite para você fazer parte, da trajetória da Leather Galera, então, em 2015, através do baterista que tocava comigo, o Braulio, que chama Braulio Drummond, é um baterista aqui do Rio também, também toca com a Leder, a gente também, ele grava os discos da Leder. A gente foi convidado para fazer a turnê do Paul Di'Anno aqui no Brasil, em 2015. E foi muito boa a turnê, foi muito legal, sabe? E através, a, a partir desse show é que as portas começaram a abrir um pouco mais pro heavy metal Sim, tradicional, sabe? E aí, em 2016, eu fui convidado para fazer com o Rob Rock, que é o vocalista do Impellitteri, que foi uma turnê em conjunto, o Rob Rock e a Leder, no caso, sabe? sim. E, e essa turnê foi muito legal, a Leder gostou muito da banda, sabe? Ela adorou a banda, os músicos, são todos daqui do Rio. E aí que ela se interessou em trabalhar com a gente, sabe? Em ter uma banda completa, assim, sabe? Uma banda fixa. Sim. E aí a partir daí a gente começou a trabalhar junto. Foi em 2016 que eu comecei a trabalhar com ela. Aí surgiu uma ideia da gente gravar um disco com ela, com o nome Leder, né? Foi meio que uma continuação, porque ela já tinha lançado um disco em 89 chamado Shockwaves, e, e aí a gente teve a ideia de meio que ter uma continuação, assim, da carreira dela com o nome Leder, sabe? Sim, sim. E daí, de lá até agora, já foi 2 discos gravados, né? Foram E, 2 discos, é. e eu queria saber, né, na intimidade, assim, o desafio de tocar e gravar com uma vocalista de tanta referência e experiência com ela, como que tá sendo para vocês? Então, hoje em dia só tá eu e ela, no caso, né? Na época que nós gravamos o Leder 2, nós éramos uma banda, sabe? E assim, a gente não conhecia ela muito bem naquela época, a gente não sabia como trabalhar com ela, principalmente à distância, compor, sabe? Então, assim, na época foi um pouco complicado. Esse disco, Leder 2, foi um disco difícil de fazer, um disco difícil de gravar. Nós tivemos até muitos conflitos internos na época, como banda, né? Como
porque tinha um produtor também, Sim. então não deu muito certo, sabe? Foi um disco meio suado para fazer. E a partir daí ficou só eu e ela. E depois quando ficou só eu e ela, começamos a trabalhar só eu e ela, começamos a compor juntos, né? Eu e ela, à distância também. E aí que as coisas começaram a ficar um pouco mais fáceis. Aí que eu fui começando a aprender como como trabalhar com ela, sabe? Como trabalhar com ela à distância. E acabou dando certo. Aí fizemos o We Are The Chosen toda a distância, só eu e ela. Demorou um pouquinho para fazer, que foi no período da pandemia, mas deu muito certo. Foi um aprendizado muito grande esse disco para mim. E para ela também, sabe? Sim. Para ela também. E também questão de turnê, né? Você deve ter feito algumas turnês com ela fora do Brasil, né? E acredito que isso também deve ter dado uma bagagem bem grande para você, né? Sim, fizemos. Deixa eu ver aqui, se eu tentar lembrar. Uma, duas, três, quatro. Foram duas na América Latina, uma na Europa. Três, duas na Europa. Foi mais ou menos isso. Aí depois veio a pandemia e não conseguimos mais fazer, né? Aí agora já estamos trabalhando para voltar a fazer alguns turnês por aqui. Sim. Mas foi todos esses anos, né? Eu já estou 7 anos trabalhando com ela e 2 discos gravados, algumas turnês. Então agora eu já aprendi completamente como trabalhar com ela, sabe? E sim, e até na entrevista que a gente fez com ela, ela falou que trabalhar com você é uma das coisas bem fáceis, assim, porque ela já teve muitos parceiros, né? O Chastain sabe, que era a banda dele, né? Mas ela, pelo menos, que deu a entender na entrevista com a gente, que ela sente muito à vontade trabalhando É, com você. sim, comigo, porque assim, eu geralmente componho pensando muito nos vocais dela, sabe? Eu como guitarrista, eu não penso muito em guitarras. E isso foi até um problema para nós na época que nós gravamos o Leather 2, assim, porque como não era só eu e ela compondo, tinha outras pessoas envolvidas, sabe? Acabou que não foi. As músicas não foram muito bem pensadas priorizando o vocal dela. E no caso do We Are The Chosen, eu fiz totalmente focado, priorizando os vocais dela, sabe? Então isso facilitou muito mesmo para ela na questão da composição, sabe? E aí Sim, eu trabalho muito trabalho muitas melodias de voz com ela, sabe? A gente conserta tudo que precisa, as letras, sabe? Então, eu e ela, a gente acaba se envolvendo em todos os aspectos da composição, sabe? Não só a parte instrumental, mas a letra, a melodia de voz, estrutura, sabe? Foi tudo muito bem pensado. sim. Outro ponto até que ela destacou também na entrevista, né, foi desse último disco, é referente ao disco soar como se estivesse ao vivo, né, e que funcionasse também para tocar na estrada, né, porque geralmente os discos hoje em dia tem tanta perfumaria e ela falou que queria uma coisa mais visceral, assim, que funcionasse ao vivo, né, A e gente tentou fazer uma coisa assim, ao mesmo tempo que pesada, bem trabalhado, mas ao mesmo tempo simples, sabe? A sim, gente pensou muito na simplicidade, sabe? E em fazer sempre vocais, linhas melódicas bem marcantes, sabe? O mais simples possível. Os refrões sempre também bem fortes, isso foi muito bem pensado, realmente. que foi uma coisa que ela gostou, né. E assim, né?
pelo menos o que a gente já conversou com ela, que em 2024 ela estava pensando em gravar material novo, fazer mais turnês, e eu queria saber se você já pode dar algum spoilerzinho aí do que pode vir aí para a gente, seja tanto no seu trabalho como Vini ou o trabalho junto com ela. Assim, a gente já está compondo e que assim, a gente não para, sabe, de compor. A gente, como a gente sempre trabalha à distância, né? Então, a gente está sempre compondo, sempre arrumando alguma coisa para fazer. Então, a gente já está meio que programando já um disco novo para o ano que vem. Turnê, a gente tem trabalhado bastante para tentar agendar alguma coisa. A gente vai Sim, tocar agora no México, em dezembro, no sim. festival Life After Death. E estamos programando para o ano que vem dela vir para cá. A gente tentar fazer aqui mais umas datas aqui no Brasil, América Latina, sabe? O que der. Assim, não é tão fácil turnês muito com ela, porque assim, ela não pode ficar muito tempo distante porque assim, ela é diretora de um hospital veterinário em São Francisco, sabe? Então, assim, para ela fica muito complicado ficar muito tempo fora, assim, muito tempo distante. Então, tem que ser sempre muito bem planejado. Aí, quando dá, a gente faz, assim, umas 2, 3 semanas. Mas, bom, provavelmente vai rolar alguma coisa no que vem por aqui. Porque a gente tem conversado com muita gente, está trabalhando muito para isso. Sim, sim. E, pô, bacana, sensacional. E eu espero que venha, né? Pô, eu vou estar lá para ver, porque quando eu ouvi o trabalho dela e o seu trabalho também, achei muito bom. Eu esperava que vinha uma coisa pesada, né? Mas, pô, é uma coisa tão pesada, mas ao mesmo tempo é de fácil assimilação, entendeu? Não é uma coisa tão técnica. É, E também é uma coisa para frentex, né? Eu gosto de coisa para frentex. sim, com certeza. E isso foi muito bem pensado, né? Assim, a gente realmente fez o disco planejado para ser dessa forma, sabe? Priorizando bastante os vocais dela, uma coisa assim mais simples. A gente puxou um pouco na parte de virtuosismo, sabe? Falei, bom, vamos puxar um pouco assim, vamos tentar fazer uma coisa mais simples, mais melódica, ao mesmo tempo bem pesada, mas que todo mundo assim consiga se lembrar das músicas com facilidade, sabe? Essa foi realmente a nossa prioridade. Bacana, bacana. E outra coisa que eu queria perguntar e é curiosidade de guitarrista, né? Queria saber o que você usou para gravar esse último disco, cara, porque tava tão bom o som, velho. Foi, a gente usou um 5150, um Mesa Bug, Dual Rectifier. Foi sim, bem básico, sabe? Com um Tube Screamer empurrando, sabe? O que mais? Foi basicamente isso: um 5150, um Mesa Bug, um Dual Rectifier e um Tube Screamer empurrando o, né, empurrando o cabeçote, o 5150. Sim. Foi basicamente isso para gravar o E, disco. e guitarra, teve mais de uma, teve só uma que foi A usada para tudo? guitarra, a guitarra eu usei uma Gibson Flying V, né? Uma edição de aniversário. E usei uma Jackson minha, uma Jackson Kelly que eu tenho há muitos anos também, com captação sem mordanca. Foi basicamente essas duas guitarras que nós usamos, sabe? É, Mas, mas o próximo provavelmente vai ser só com as Gibson, sabe? Porque até o próprio pessoal do estúdio recomendou para gente tentar usar Gibson ou Les Paul ou a Flying V, porque elas têm muito mais estabilidade, sabe, na afinação, como ela não tem esse problema da Floyd Rose de instabilidade, né? Floyd Rose
foi um pouco complicado gravar com Floyd Rose. Então eles recomendaram a gente usar mais as Gibsons Eu agora. entendo, eu entendo sua dor com Floyd Rose, eu já tive algumas já. Isso é uma coisa que eu também já meio que tô largando de lado, sabe? Tenho porque eu preciso, assim, mas, mas hoje em dia eu já estou priorizando mais para as guitarras mais clássicas, sabe? Tô com uma Fender aqui agora, e as Gibsons também. Então, para gravar, com certeza os próximos vão ser Gibson. Bacana, bacana. Pô, sensacional. Pô, finalizando a entrevista com você, Vini, pô, agradeço imensamente de coração aí por tudo. E, cara, o espaço é seu agora para pedir pro pessoal te seguir nas redes sociais e tudo mais. Pô, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, né? Agradecer também a Isabelle por ter aberto aí o contato entre a gente, né? E é isso, espero que vocês gostem do disco We Are The Chosen, que nós lançamos no ano passado, eu e a Leder Leone, vocalista do Chastain, e sigam a gente nas redes sociais, Leder Leone Oficial, e o meu é Vinitex Guitar, e é isso aí, ano que vem a gente vai lançar mais um disco, provavelmente, e com certeza vamos tentar fazer mais umas datas por aqui. Pô, que bacana. Fazendo data eu vou estar lá, com certeza. Pô, Ah, com certeza. show de bola. Finalizando a entrevista, pessoal, mas antes da gente finalizar de vez aí, pedir para vocês novamente deixar seu like, se inscrever no nosso canal no YouTube, segue nossos perfis no Instagram, no Facebook e compartilha o Red Pilhas com seus amigos aí, que ajuda a gente a crescer e a divulgar o material sensacional de todo mundo aí para mais pessoas, beleza? Bom, finalizando, Red Pilhas, não deixe de cair na nossa pilha. Até a próxima. Opa.